E nós estamos agora aqui na Delegacia de Polícia Civil, na presença do Dr. Gustavo Gomes, delegado de Polícia Civil aqui da 15ª Delegacia de Polícia Civil de Três Pontas, e também o Sérgio Henrique Máximo, investigador, para a gente falar a respeito da deflagração da Operação Provérbios 1430 na manhã de hoje. Eu começo a nossa conversa com o Dr. Gustavo. Dr. Gustavo, como que foram os trabalhos na manhã de hoje, visando prender aí essas pessoas envolvidas neste sequestro com extorsão? Bom dia. Bom dia, Denis. Bom dia a todos. Exatamente como você disse, Denis, hoje a gente deflagrou a Operação Provérbios 1430, que tem a ver com um versículo da Bíblia que trata da inveja. E é exatamente essa a razão da investigação que apurou. Então foram cumpridos hoje 8 mandados de busca e apreensão, sendo 6 na cidade de Três Pontas, 1 na cidade de São Gonçalo do Sapucaí, zona rural, e 1 no estado de São Paulo, cidade de Aguanil. Foram 3 presos em razão de mandado de prisão e 1/4 preso em flagrante por tráfico de drogas. Doutor, como que a polícia trabalhou nas investigações para apurar esse caso de sequestro? Desde o primeiro momento, quando a polícia soube dos fatos extremamente graves, ela iniciou as diligências, foram realizadas diversas formas, com autorização judicial, inclusive, uma investigação de fôlego, que ao final do cabo, o inquérito foi concluído e relatado, e ao final a conduta de cada um dos envolvidos foi individualizada, de maneira que houve o indiciamento e encaminhamento do inquérito concluído, como eu disse, ao Poder Judiciário. Ao final desse inquérito foram representadas diversas medidas cautelares de buscas e prisões. E o Judiciário local autorizou 4 mandados de prisão e tantos outros mandados de busca. Doutor, as investigações apontaram que 2 primos, 2 irmãos, teriam mandado sequestrar o primo por conta aí das questões, por questão financeira? Esse é o ponto central e até a razão de ser do nome da operação, certamente os primos, os 2 foram presos hoje, eles tinham acesso às informações da condição financeira da vítima e engendraram uma situação, um fato criminoso que acabou culminando com a sua abordagem, e houve durante a ação até um disparo de arma de fogo, o que tornou a ação ainda mais grave, e causou uma repercussão, acho que você lembra muito bem a época, muito grande. E a polícia, desde então, como eu disse, empenhou e conseguiu individualizar as condutas. Foram várias diligências, o encontro do veículo, o investigador Sérgio vai especificar e detalhar mais o modo da investigação, mas foram diversas etapas, foram diversos atos que culminaram, aí, como eu disse, na identificação e na individualização. Isso é importante. Então foi uma resposta pronta, apesar de um prazo um pouco mais estendido, mas é necessário, a investigação precisa disso, os elementos eles precisam estar bem feitos e concatenados para que a gente consiga pedir a prisão e que foi deferida. E não é simples um deferimento de prisão preventivo, e ele foi. Então a gente tem muita segurança, a Polícia Civil trouxe essa resposta para a população que precisava e no seu íntimo cobrava uma situação dessa, uma resposta a um crime tão grave. É um caso de sequestro que eu não me lembro, acompanhando as notícias policiais há bastante tempo, há mais de 10 anos, não me lembro de ter registrado coisa desse nível. Não? Ainda mais, doutor, se falando em uma questão que certamente foi planejada aí pelos 2 irmãos, Isso torna a situação um pouco mais difícil na investigação, porque fica muito dentro de uma família, as informações ficam muito restritas. E outra coisa, outras pessoas de outros estados foram acionadas também, Então foi uma investigação muito bem feita, muito detalhada, que conseguiu desvendar com segurança o envolvimento de todos eles. Como eu disse, foram parentes que pensaram e executaram o crime, que outros envolvidos, executores também, inclusive de outros estados. Então foi uma ação bastante complexa. Doutor, nós tivemos 2 mandantes, esses 2 mandantes executores aí do crime, um deles foi preso em São Gonçalo do Sapucaí, Foi, ele morava na região, na época da execução. Morava aqui na região de Três Pontas, Sempre zona rural, ele tem esse acesso à zona rural. O que certamente ajudou, inclusive, no mecanismo do crime, porque ele passou por zona rural, ele trafegou em zona rural com a vítima em cárcere privado. Então, certamente, esse conhecimento foi utilizado no planejamento. E ele mudou de residência em várias oportunidades. Então, como eu disse, foi de maneira bastante complexa. Não foi simples, mas investigação de muito fôlego. Nós tivemos que a polícia agora passa a ser procurado, que está
ou pelo menos estava na cidade de Aguaí, né, no interior de São Paulo. Esse seria o suspeito, o investigado, que teria feito os disparos contra a vítima, doutor? Exatamente. Ele é de outro estado, ele tem relação com um ou dois dos envolvidos, isso ficou muito comprovado. O envolvimento, a colocação dele na cena do crime também foi evidenciada e eles, tudo indica que foi ele o autor do disparo. Mas o autor do disparo é só um ponto, porque todos eles tiveram a participação igual na execução, todos os executores. Então todos eles respondem pelo crime cheio que a gente fala. Então se o disparo foi efetuado por um, mas todos tinham ciência, todos sabiam que as pessoas estavam armadas, eles todos respondem pelo crime de extorsão mediante sequestro. Doutor, e qual a ligação em relação ao cumprimento desse mandado de busca e apreensão que foi cumprido pela Polícia Militar? Na Polícia Militar houve uma relação, como eu disse, de proximidade, né? Ele não está no núcleo central das investigações da operação, mas em algum momento ele apareceu, essas pessoas apareceram no entorno e foi representado por busca e apreensão. Então vale aqui o registro também que a Polícia Militar atuou de maneira bastante importante na atuação de hoje, cumprindo 3 mandados de busca. Também chama atenção aqui para a atuação da Polícia Civil, da Delegacia de Varginha, que nos deu o apoio, e também louvar aqui a participação muito efetiva da equipe da Polícia Civil de São Gonçalo do Sapucaí, né, que nos deu todo o suporte aí, inclusive com levantamentos, para que a gente conseguisse cumprir a busca e um dos mandados de prisão em São Gonçalo. Doutor, já que estamos fazendo justiça e destacando a participação pontual das polícias envolvendo esta ocorrência, é importante a gente destacar que os seus investigadores, antes mesmo que a polícia registrasse o boletim de ocorrência, lá no dia 5 de abril, quando o crime foi registrado, a polícia já estava fazendo levantamentos, a Polícia Civil, inclusive ouviu lá no hospital a vítima, né? Esse elogio à equipe, ele é até redundante, porque de fato a gente tem uma equipe aqui em Três Pontas extremamente eficiente, e eu posso dizer com segurança, certamente das melhores do estado, para não dizer do Brasil. Então, tão logo esses crimes mais graves ou todos os outros crimes eles acontecem, a equipe se empenha. No dia seguinte, logo em seguinte também, as diligências foram seguindo e as coisas foram sendo apuradas. O contato com a vítima foi importante, embora ela não soubesse quem eram os autores, né? Mas o registro, a dinâmica, a descrição que ela fez foi de extrema importância também, e ela teve muita paciência nesse momento, foi importante. E a atuação da Polícia Civil, dos investigadores, cito a perícia também, que foi acionada tanto na parte do veículo, que conseguiu identificar amostras de sangue no veículo e trouxe, sem sombra de dúvidas, o envolvimento do veículo. Então foi uma atuação complexa, então uma investigação que nos traz muita satisfação, né? Eu aqui como gestor da unidade, a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais certamente se orgulha muito dessa atuação. Deixa eu falar com o Sérgio Henrique Máximo aqui, investigador da Polícia Civil. Sérgio, vamos relembrar e destacar aqui como que foi a atuação desses criminosos aí que planejaram esse sequestro mediante essa extorsão. Bom dia. Bom dia, Denis. Bom dia, pessoal. Bom, o crime ocorreu em abril deste ano, né, na saída da cidade de Santana da Várzea. 4 indivíduos dentro de um Monza, né, bateram na traseira do veículo da vítima, que é um Corolla, e quando a vítima percebeu aquela batida, ele desceu do veículo. Os 4 encapuzados, desceram 3 homens encapuzados, renderam a vítima, colocaram ele dentro do carro dele. Um dos indivíduos tomou posse do carro, do veículo, e adentraram em zona rural, de Três Pontas. E lá, em um ponto, eles passaram a vítima para o porta-mala do Monza e ali começaram a tortura, extorsão e até um disparo de arma de fogo. Eles pediam dados bancários e a senha aí da vítima, né? Em um momento eles pediram o celular da vítima e a todo momento aquela tortura psicológica para passar o número de senha, conta, para fazer a transferência de valores. E como que foi que vocês chegaram, Sérgio, inicialmente no carro que foi encontrado, se não me engano, 3 dias depois? Bom, conforme o doutor disse, aquele primeiro contato que nós tivemos com a vítima no pronto-socorro, esse foi o momento mais importante da investigação. Lá a gente pegou uma informação, dessa informação desdobrou mais algumas informações, e com técnicos policiais, de investigações policiais, a gente chegou até o veículo numa zona rural.
Agora, Sérgio, há de se destacar aqui, você teve inclusive contato com a vítima ficou realmente abalada quando soube do envolvimento familiar de pessoas próximas dela aí a esse crime, né? Sim, sim. Inclusive eu recebi uma mensagem aqui, a família não está acreditando nessa situação e realmente estão todos abalados. Mais alguma coisa, doutor Gustavo, o senhor queira acrescentar nesse trabalho policial desta operação? Denis, é importante dizer aqui que os 4 presos, os 3 presos e 1 foragido, eles tiveram participação central, né? E um tinha mais conhecimento da zona rural, que é o que estava em São Gonçalo do Sapucaí, ele vendia arma, ele comercializava munições, né, que foi utilizado inclusive na cena do crime. Os outros 2 eram primos da vítima, conheciam sua rotina, conheciam sua condição financeira, conheciam sua forma de atuar. E o outro emprestou o veículo, né, utilizou o veículo dele e depois repassou o veículo a terceiros, que essa terceiro também foi identificado e indiciado também na medida da sua responsabilidade. Então é um quebra-cabeça, né, que precisa ser montado. Cada um com a sua participação, cada um com o seu envolvimento, mas a gente conseguiu chegar, identificar, responsabilizar e mais ainda, prender e trazer esse sentimento de segurança para a população, que é para isso que a gente está aqui. Tá? Então isso é importante dizer. Tá certo. Muito obrigado aí ao doutor Gustavo Gomes, delegado de Polícia Civil aqui de Três Pontas, e também o Sérgio Máximo, investigador da nossa delegacia. Equipe Positiva, referência em jornalismo.